Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Day Life Science. E hoje a gente vai falar sobre a introdução ao Python mais o Power BI, mas eu vou te explicar o porquê. A ideia desse curso aqui, dessa série que eu estou desenvolvendo, é para mostrar para você que nunca programou que programar não é difícil, tá? Então, eu trabalhei muitos anos em fábrica, depois eu fui para a parte de consultoria e dentro da consultoria eu passei a programar. E uma coisa que nos meus trabalhos anteriores eu tinha muita dificuldade, ficava muito triste, é com a questão do tempo. Eu queria tornar o meu dia mais eficiente, mas eu tinha que ficar fazendo coisas repetitivas. Tinha coisas que eu não conseguia mudar, porque simplesmente eu tinha que ir lá, eu precisava fazer uma checagem de máquina. Porém, na parte do escritório, existiam coisas que eu fazia, principalmente planilhas, que eu não precisaria fazer sempre. Se eu tivesse um fluxo já construído e aquilo desenvolvesse passo a passo das coisas que eu fazia, eu não perderia 1, 2, 3 horas do meu dia fazendo aquilo. E a nossa série de hoje é justamente para trazer isso. Então, quando eu trabalhava na consultoria, muitas vezes eu precisava fazer VLOOKUPs gigantescos, ou PROC-V, né, em português, gigantescos que me levavam muito tempo, porque minha máquina não aguentava, porque o Excel não lê mais de 1 milhão de linhas. Então, eram comandos que eu tinha que fazer inúmeras vezes e eu perdi muito tempo com isso e eu ficava muito triste. Porque hoje, se naquela época eu soubesse que existia o Python, eu teria feito as coisas muito mais rápidas e eu teria talvez chegado muito mais longe. E gastado meu tempo com o que realmente importa, que era fazer análise. Eu estudo engenharia, estou quase me formando, falta muito pouquinho, mas o que a gente quer mesmo é ganhar tempo para a gente poder analisar e dar valor realmente àqueles dados, né, que estão sendo observados. E nessa série, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar principalmente com Python, que vai fazer justamente essa parte da automatização para a gente, ou mesmo também a gente pode usar como análise e construir gráficos. Mas é um pouco mais difícil de construir gráficos e por isso que a gente tem o Power BI aqui. Porque o Power BI é uma ferramenta gratuita, se você usar o desktop, e você consegue construir visualizações muito legais. Um vídeo anterior eu mostrei para vocês falando sobre Data Visualization, para que serve, como a gente executa um projeto de D, e eu só fiquei devendo para mostrar como baixava o Power BI, tá? Mas o intuito dessa série é realmente isso. O que a gente consegue automatizar para você ganhar tempo na sua vida, tá bom? E por que eu deveria aprender isso? Bom, eu já dei alguns exemplos anteriormente. Eu fui uma pessoa que passou por isso, tá? E sinto muita falta de que naquela época, se eu tivesse esse conhecimento, eu poderia ter melhorado o meu dia a dia. E a ideia é essa, é melhorar o dia a dia de vocês para que vocês possam se desenvolver dentro da sua empresa ou do seu dia a dia mesmo, tá? O que as pessoas hoje têm buscado? Esse é um mercado que tem crescido absurdamente, tá? Então, a busca por esse conhecimento é quase que um diferencial para qualquer pessoa. Eu sei que muita gente vai lá, vai falar, eu quero vender produtos, que isso vai me dar dinheiro, vai dar uma renda, tudo mais, mas cara, nem todo mundo é bom em vender e é difícil. Eu já tentei, não deu certo, porque eu não nasci para isso. Então, se você quer aprender alguma coisa nova, bacana, que vai realmente é, melhorar a sua vida, aprendam programação. Não necessariamente precisa ser Python, pode ser Java, pode ser R, qualquer uma outra, para melhorar a sua carreira, para dar uma alavancagem. Por quê? Porque vagas com essa skill tem uma grande procura pelas empresas. Elas estão procurando cada vez mais, porque cada vez mais a gente gera dados e elas querem eficiência e pessoas analíticas. Ou seja, se você quer uma pessoa analítica, você não quer uma pessoa que fica simplesmente copiando e colando arquivo. Você quer uma pessoa que pense. E para que você pense, você precisa de tempo, você precisa ser eficiente para poder desenvolver isso. E o que pode ser feito? Bom, já falei algumas coisas, mas basicamente a gente pode abrir arquivos em PDF, a gente pode consolidar arquivos, a gente pode movimentar, de repente você faz download de um tipo de arquivo, você pode fazer
aquilo com recorrência. Toda vez que caia nessa pasta, vá para uma específica a partir do nome dela. Você pode mandar e-mails automáticos, de repente ler uma base SQL e tratar ela de forma como se você estivesse trabalhando dentro de uma planilha de Excel, mesmo operar planilhas de Excel, né? Como vocês sabem, o Excel é limitado, então você chega lá e você quer trabalhar com mais de 1 milhão de linhas. O Excel não vai abrir, você não vai conseguir juntar duas planilhas para ter um resultado. Então, o que você pode fazer? Você basicamente pode abrir um tipo de arquivo, colocar ele dentro do Python, você vai ler, você vai tratar, ou juntar no caso, e você pode quebrar eles em vários pedacinhos, de forma que a outra pessoa possa analisar ele por partes, tá? O Power BI você consegue fazer dashboard, então você consegue criar painéis de controle, painéis de acompanhamento, de repente KPIs de tomada de decisões, né, são interessantes. E quando você junta o Python e o Power BI, você consegue construir coisas incríveis. Muitas vezes o Python entra com uma solução muito grande dentro do Power BI, porque o Power BI mesmo ele tem algumas limitações e o Python ajuda a resolver elas. Não só o Python, mas também tem o R também que ajuda bastante. Umas curiosidades sobre Big Data, né? Eu coloquei aqui alguns dados, eu não vou ler todos, porque, cara, se você quer saber sobre Big Data, você vai lá e pesquisa. É só uma curiosidade mesmo, mas se você olhar aqui, ó, isso daqui é o quanto o crescimento de mercado de Big Data. Em 2010 eram 3,2 bilhões de reais e hoje são já 16,9. Na verdade, em 2015. Mas percebam o crescimento em 5 anos de investimento nessa área. E por quê? Ó, veja, as empresas que usam Big Data elas são 2 vezes mais propensas a ter uma performance financeira superior. Ou seja, performance financeira. Eu estou melhorando minha eficiência. Por quê? Porque eu não gasto tempo com coisa inútil. E aí, você vai ficar parado? Não. Então vamos lá. Que nessa série eu vou mostrar para vocês como construir o seu primeiro programa sem muitas delongas. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente vai usar. A princípio, eu quero usar o Python e o Power BI. E ao longo da série ou de outros vídeos, eu posso entrar com a utilização de SQL, o RStudio, que particularmente eu também não sou muito, não conheço muito sobre o RStudio, eu já usei, mas coisas bem simples, muitas vezes por curiosidade própria de fazer alguns estudos estatísticos, tá? E até vai ser legal porque eu posso aprender também para poder passar para vocês como ele funciona, fazer alguns scriptzinhos para mostrar para vocês. Mas lembrando, o RStudio ele é mais voltado para o lado estatístico, tá? Quando a gente fala em RPA, eu prefiro mexer com Python. E também eu posso trazer algumas coisas de Google Analytics, trabalhar com APIs, conectar a sua Google Sheets dentro do Power BI e coisas desse tipo, tá bom? Bom, por hoje é só realmente para apresentar essa série e demonstrar para vocês que você não precisa ser formado em engenharia, você não precisa ser formado em estatística, matemática para você construir, para você ser programador, não digo nem construir, mas ser programador e você conseguir fazer pequenos programas que ajudam o seu dia a dia. O intuito dessa série é não só eu passar conhecimento, como também eu aprender. Vocês me falando, comentando sempre quais são os cornojobs que vocês fazem e que a gente pode, de repente, tentar criar uma solução em cima dela, a gente vai usar ele como conteúdo do canal e a gente pode, de repente, solucionar o seu dia. Problemas que você levaria um dia inteiro para fazer, de repente fazer em 10 minutos, 20 minutos. O que são 20 minutos perto de um dia, certo? Então, a gente vai lançar os nossos próximos vídeos onde eu vou ensinar vocês a baixarem o Power BI e o Python e como construir o seu primeiro programa. Então, se inscreve aí no canal para receber a informação e dá um like para falar se você gostou ou não e comenta aí qual o seu corno job.